Bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Cedo. Sou espiritualista, leitor da Mensagem do Grau de Abidrushim em 2 volumes. Resido em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 8 de maio de 2020. Maio não. Hoje é dia 8 de junho. Junho 2020, segunda-feira. Dia bom. Todo dia é bom, mas hoje o dia está com sol, poucas nuvens, 22 graus, temperatura interna. Agora são 7 horas e 48 minutos. Muito bem. Então estávamos nos últimos vídeos falando sobre a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Eu vou fazer uma leitura de um trecho da dissertação 45, A Morte do Filho de Deus na Cruz e a Ceia, de Abidrushim, volume 2 da Mensagem do Grau na Luz da Verdade. A ceia antes da morte de Cristo foi uma ceia de despedida. Quando ele disse: "Tomai e comei, este é o meu corpo. Bebei todos, este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado para muitos para o perdão dos pecados." Declarava com isso que estava disposto até mesmo a aceitar a morte na cruz, para que tivesse a oportunidade de levar a verdade à humanidade transviada. Em seus esclarecimentos, único meio de mostrar o caminho para o perdão dos pecados. Disse também expressamente: perdão para muitos e não para todos. Por conseguinte, apenas para aqueles que aceitassem suas explicações e lhes extraíssem os proveitos que continha, extraindo deles aplicações vivas. Seu corpo destruído pela morte na cruz e seu sangue derramado deve assim contribuir para que se reconheça a necessidade e a seriedade dos esclarecimentos trazidos por ele. A ceia e sua repetição simplesmente devem ressaltar essa urgência. O fato do Filho de Deus, nem mesmo diante de um tal rancor da humanidade, haver recuado, conquanto tal rancor já devesse provavelmente ser conhecido bem antes de sua vinda, devia indicar muito especialmente a situação desesperada do espírito humano, que só poderia ser arrancado do declínio caso se agarrasse à corda de salvação da verdade desnuda. A referência do Filho de Deus durante a ceia, a sua morte na cruz, é simplesmente uma última e expressa insistência sobre a necessidade urgente da doutrina que viera a trazer. Ao tomar a ceia, deve então cada pessoa estar consciente, mais uma vez, de que o próprio Filho de Deus não recuou ante o conhecimento prévio da morte na cruz pela humanidade e que aí deu seu corpo e seu sangue para possibilitar que ela recebesse a descrição do real fenômeno do universo,
que evidencia claramente os efeitos das leis imutáveis que trazem em si a vontade divina. Com esse reconhecimento da amarga seriedade que realça a necessidade da mensagem para a salvação, deve renascer sempre nos homens força nova, novo impulso para realmente viver a clara doutrina de Cristo, a fim de não só compreendê-la direito, como agir em tudo de acordo com ela. Com isso, então lhes será também concedido o perdão dos pecados, bem como a salvação, e não por outra forma. Também não será imediatamente, mas a encontrará incondicionalmente no caminho que Cristo mostra em sua mensagem. Muito bem, essa dissertação ela tem 5 páginas. Eu separei aqui 4 partes e eu li então uma terceira parte e vamos agora procurar refletir um pouco sobre esses trechos. Eu acho importante a mensagem, essas duas questões, ler e procurar refletir, né, sobre o conteúdo que foi lido. E reler também, né? Isso é importante. Lembrando sempre que a mensagem do grau é a nova palavra viva de Deus, que o próprio Espírito Santo esteve aqui encarnado na Terra e a redigiu de próprio punho. Então, o Filho do Homem prometido por Cristo foi quem redigiu a mensagem do grau na luz da verdade. Ele nasceu aqui na Terra em 18 de abril de 1875. Tinha que vir, por exemplo, um tempo antes da conclusão do juízo, né? Então o nome como cidadão terreno era Oscar Ernest Benhardt. E ele faleceu aos 66 anos em 6 de dezembro de 1941. E ele preparou a sua mensagem em 3 volumes. Uns 2 anos antes da sua morte, ele iniciou essa última missão dele aqui na Terra e concluiu-a uns 6 meses antes da sua morte. Ele já estava a saúde um pouco abalada, muitos sofrimentos que passou aqui na vida, né? Então essa é a palavra que ele deixou, a última obra dele, em 3 volumes. Ele revisou as suas dissertações, todos os seus escritos anteriores, e pensando na humanidade quando ele não mais estaria aqui na Terra, então, a fim de possibilitar a salvação, a última oportunidade de salvação ao espírito humano, para aqueles que por ela ansiassem. Então ele trouxe todas as dúvidas que as pessoas que, chamados cristãos, enfim, principalmente os cristãos, né? Todas as dúvidas, na verdade os ditos cristãos, eles acreditam que não tenham dúvida nenhuma, mas vão fazendo uma leitura literal da Bíblia e não refletindo, questionando o quanto ela seria ou não a palavra de Deus, só que ela foi redigida por seres humanos, né, com seus pensamentos, suas dúvidas e também suas boas ou más intenções.
passada pelas mãos de muitos de muitos tradutores, né? E principalmente pelas mãos, vamos dizer assim, gananciosas dos católicos, desde que a Igreja Católica foi instituída, e ela deixou de ter aquela pureza do cristianismo primitivo. Aí passou a vigorar os interesses dessa instituição, que substituiu, vamos dizer assim, deu continuidade ao Império Romano. Politicamente não era mais possível continuar, então foi transferido esse poder à Igreja Católica. Então ela não se tornou apenas uma doutrina, vamos supor, aqueles que viviam, vamos dizer assim, até na clandestinidade, né, sendo perseguidos pelo Império Romano, de um dia para a noite passou a ser aceitos. E os próprios dirigentes romanos aceitaram, tomaram para si essa crença em Jesus. E naqueles escritos que os discípulos deixaram. Constantino, então, passou a ser um contestador, um combatente do cristianismo, passou disso para um apoiador e um adepto. Mas ele era o imperador, né? Então ele colocou essa, vamos dizer assim, se iniciou essa visão política, né? No cristianismo, né? Então, vamos supor, os conceitos filosóficos estatais foram transferidos no decorrer dos séculos para a instituição católica. Daí veio todas as barbaridades que a história registra, né? As conquistas dos povos através da espada, né? Para a doutrinação católica cristã, impor, né? essa doutrinação, muitas determinações através de concílios puramente humanos, e aí vai, Inquisição, santificação de pessoas, invenções aí de que Maria teria engravidado sem ter relações sexuais. Isso é impossível perante as leis de Deus. Tudo invenção da Igreja Católica, né? Que se perpetuou até hoje, com muitas contestações, especialmente do movimento protestante, né? de Lutero. A ceia da morte de Cristo foi uma ceia de despedida, quando ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo, bebei todos, este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado para muitos para o perdão dos pecados. Declarava com isso que estava disposto até mesmo a aceitar a morte na cruz, para que tivesse a oportunidade de levar a verdade à humanidade transviada em seus esclarecimentos, único meio de mostrar o caminho para o perdão dos pecados. Então, com a palavra de Cristo, ele possibilitou uma ligação direta com a luz, já que ele era, Deus, Filho de Deus é Deus, é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Emmanuel Bidrushim, o prometido Filho do Homem. E através novos conceitos, dessa nova força, dessa nova luz, ele sua nova palavra,
que é o Novo Testamento, ou a Boa Nova, né, que os discípulos chamavam, possibilitou ao ser humano um reavivamento do seu espírito e uma ligação novamente com a luz. Um caminho estreito, mas possível de ser trilhado, porque os dogmas que a religião judaica já possuía naquela época, dogmas do raciocínio, tiravam os puros ensinamentos que profetas, que Moisés trouxe com os 10 mandamentos. E isso foram cada vez mais desviando os seres humanos da luz. E Cristo possibilitou isso novamente aos homens. Então foi simbólico quando ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Bebei todos, este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado para muitos para o perdão dos pecados. O corpo seria a realização, né? Que, vamos dizer assim, a aceitação dele de se encarnar aqui na Terra, e estando aqui, presente. E ele estando presente aqui, o corpo dele, representa a sua palavra viva. Então, tomai e comei, ou seja, pegai essa palavra para si, com seriedade, com reflexão. Faça com ela, reaviva o seu espírito, que ela se transforme em intuição do seu espírito. Através da vivência, dessa vivência intuitiva, o espírito se renova, ele encontra o seu novo caminho. E o seu sangue é a vida que ele traz. O seu sangue é a vida, simboliza a vida divina de Cristo, a vida de Deus, que ele possibilita aos seres humanos. Bebei todos, este é o meu sangue do Novo Testamento, será derramado para muitos para o perdão dos pecados. Quando ele fala derramado, é espalhado, né? Espalhado no sentido simbólico, não que ele ao mesmo tempo usava essas palavras também no sentido de preparar os discípulos para vivenciar aquilo que ele estava prestes a sofrer, que era a morte na cruz. Então, de certa forma, as palavras de Cristo iam preparando também seus discípulos para essa passagem, essa morte que ele teria que enfrentar, pois isso era algo que era inevitável naquele momento, que ele aceitou ir a Jerusalém e enfrentar diretamente Caifás e a religião vigente naquela época, predominante, que era o judaísmo. Então, ele sabia que não só ele teria que enfrentar aquela morte, ele teria que se preparar, daí ele ter a sua oração no Getsemane, no Monte das Oliveiras, no Jardim Getsemane, no Monte das Oliveiras, mas também ele teria que preparar seus discípulos para essa separação, que seria muito traumática, e ao mesmo tempo ele teria que fortalecer interiormente seus discípulos para superar essa passagem e dar continuidade à missão deles, né, de transmitir a palavra que ele trouxe, a sua mensagem. Por isso, derramado para muitos, para o perdão dos pecados.
Declarava com isso que estava disposto até mesmo a aceitar a morte na cruz, para que tivesse a oportunidade de levar a verdade à humanidade transviada. Em seus esclarecimentos, o único meio de mostrar o caminho para o perdão dos pecados. Então, ele sabia que naquele momento a única forma de perpetuar a sua mensagem, a sua palavra para a humanidade e possibilitar sim, era enfrentar a morte na cruz. Ele via que não tinha mais outra saída. E ao mesmo tempo ele também para que ele cumprisse a sua missão na terra. Porque se ele não tivesse ido em Jerusalém, ficasse sempre fugindo, né, querendo fugir das perseguições, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Era justamente o que os sacerdotes queriam, que ele fugisse, que não o incomodassem. Essa é a grande questão. Eles não queriam que ele continuasse desafiando-os, incomodando-os, tomando, influenciando o povo. Isso é o pior cenário para eles. É o que acontece justamente hoje. Hoje nada mais simbólico pode ser dito da religião católica, né? Ela está hoje, de certo modo, confortável com seus 2 bilhões de pessoas que se declaram, né, seguidores do catolicismo, que é 2 bilhões. Na verdade não é 2 bilhões, 2 bilhões é de cristãos, né, que existem no mundo. Uns 2 bilhões e meio, por aí, que é algo como uns 30% da população mundial. Desses 30% de cristãos que tem no mundo, aproximadamente metade são católicos, como dizem, né? Eu próprio nasci em uma família católica. Minha mãe, na verdade, minha mãe, parece que ela tinha uma Bíblia evangélica, batista, porque a mãe dela, parece que no final da vida, ela se ligou ao Igreja Batista. Meu pai já não, ele era católico não praticante, ele tinha, pelo menos, ele já era tanto idoso, ele não tinha costume de, raramente ia na missa, enfim. Eu próprio estive lá teve uma época que eu sofri, eu era jovem, né, hoje estou com 58 anos, mas quando eu tinha 17 anos, sofri um acidente de bicicleta, um acidente bem violento, mas que eu só tive ferimentos superficiais, né? Levei pontos no rosto, enfim, muitas escoriações, mas não cheguei a fraturar nenhum membro, né? Nem braço, nem perna, enfim. Só tive que ser atendido no pronto-socorro, dar os pontos e voltei para casa e fiquei 2 semanas em recuperação. Mas enfim, após esse acidente, meu pai me levou lá para Aparecida, né? O chamado Santuário de Aparecida. E isso foi em 1979. Faz aí, portanto, 41 anos. Mas eu nunca... Meus pais nunca... Meu pai próprio, ele já não lia... Nem sei se leu, né? A Bíblia, porque talvez ele... Às vezes lia um pouco de jornal, mas ele me parece que tinha muita dor de cabeça, não sei, acho que não conseguia ler, ou era muito cansativo para ele.
Ele já tinha pelo menos uns 60 anos. Né? Minha mãe, ela sempre foi de ler bastante. Ela lia, assim, acho que ela lia alguns trechos também. Mas não frequentava igrejas, era muito caseira e tal. Né? E eu também não fui acostumado com o hábito de ler, não. Acho que talvez algum trecho ou outro, acho que talvez da Bíblia Batista, me parece que era Batista, que minha mãe tinha. Mas sabia assim por cima, assim, sobre a Bíblia, né? Me lembro que quando eu tinha 1975, quando eu estava na quinta série, então vieram pessoas que distribuíam a Bíblia, né? Aquela Bíblia bem pequena, resumida de bolso, né? Então me deram. Mas eu também, naquela época também o Estado era laico, né? Então os professores talvez até tinham orientações para não dar nenhum ensinamento, né? Bíblico, coisa e tal. Mas talvez tenha lido um pouco, coisa assim, mas sempre me pareceu uma linguagem muito estranha, né? E hoje, quando tinha 15 anos, comecei a frequentar um seminário, né? Seminário do Stigmatinos. E não tinha muita noção, né? Do que era a Bíblia, do que era Jesus. Eu tinha só algumas reflexões, assim, né? E ia na igreja, né? Mas não tinha hábito de assistir missa. E certa vez um colega de escola, isso foi quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, acho. 15, 16 anos. Ele frequentava um seminário, era próximo de casa, me convidou. Eu passei a frequentar por alguns meses, aos fins de semana, né? Conversava às vezes fazia algumas orações, né? Com um padre, né? Que, que reunia, né? A gente e tal. E eu fui também com a intenção de, quem sabe, ser padre, não sei. Esse amigo da época, colega de classe, né? Ele também frequentava talvez com essa possibilidade, né? De vir a ser padre. Mas enfim, foi interessante. É uma comunidade muito. Pessoas. Mas parece que as pessoas não levavam a sério, né? As pessoas que estudavam lá eram pessoas que faziam uma determinada faculdade mas não tinha obrigação, não tem nada de contrato assim de vir a ser padre. Eram jovens que moravam lá, né? Que estavam lá no seminário, cursavam uma faculdade, isso, lógico, sob o custo, né? Da instituição, né? Dos estigmatinos, portanto católica. Então tinha algumas atividades, certamente alguns deveres, e se formavam, ou seja, em um curso de humanas, assim, um tanto ligado à teologia católica, seja teologia, psicologia. Parece que uma das pessoas que a gente conversava ele estava estudando, parece que psicologia. Mas enfim, era fim de semana, né? Sábado, domingo, o pessoal estava mais descontraído, jogava assim um mini futebol, assistiam televisão, programas domingo à noite, trapalhões, reunia lá, eram muitos, né? Acho que viviam lá pelo menos uns 30
estudantes, pessoas lá, né? E almoçávamos, né? Bacana, foi um período interessante, mas depois comecei a trabalhar e ter outras ocupações, estava fazendo um curso popular de astronomia, né, que eu sempre gostei de ciência, aí já fui me distanciando. Mas enfim, eu fiz aí umas divagações, isso é comum. Eu leio, faço reflexões, falo alguns pensamentos, e é essa característica do meu trabalho. Esse vídeo aqui já está com 30 minutos, ele costuma encerrar automaticamente, mas eu não vou encerrar assim, vou prosseguir até o tempo estourar. Aí no seguinte eu dou continuidade. Jesus disse também expressamente: perdão para muitos, não para todos. Por conseguinte, apenas para aqueles que aceitassem suas explicações, ele lhes extraísse os proveitos que continha, extraindo deles aplicações vivas. Seu corpo destruído pela morte na cruz e seu sangue derramado devem assim contribuir para que se reconheça a necessidade e a seriedade dos esclarecimentos trazidos por ele. A ceia e sua repetição simplesmente devem ressaltar essa urgência. Perdão para muitos, se não para todos. Naquela época ele tinha intenção de trazer a palavra dele para a humanidade, né? Até havia a possibilidade, penso eu, dele de ter nascido em Roma, né? Caso o pai terreno dele, Creolos, um centurião romano, tivesse se casado com Maria. Ele queria se casar com Maria e levá-la para Roma. Mas ele, após ele conhecer Maria, enfim, amá-la, e ele prometendo voltar, ele não retornou ao tempo, porque ele também não podia, não tinha nem imaginado, né, que com apenas uma relação ele tivesse engravidado Maria. Mas isso estava destinado, né? Era da vontade do Espírito Santo que ele encontrasse Maria e gerasse esse bebê para que o corpo terreno de Cristo pudesse habitar. Então, a missão